Enéas Barros, o escritor e pesquisador, entra com perguntas e aponta saídas para o profissionalismo do ecoturismo. Turismo é uma das atividades mais prazerosas que existem no mundo. Para você ter uma ideia, em 2019, 1,5 bilhão de pessoas viajaram pelo mundo. Isso representa 20% da população mundial. Imagine aí o que isso significa desse agrupamento de pessoas viajando pelo mundo. Essas pessoas geraram uma receita de 1,7 trilhão de dólares com essa circulação pelo mundo. Aqui no Brasil, em 2019, nós recebemos 6 milhões e 300 mil turistas que injetaram 6 bilhões de dólares na economia local. E em relação ao turismo doméstico, a circulação de pessoas dentro do próprio Brasil, foram gerados aqui 137 bilhões de reais, com 97 milhões de pessoas circulando. Para você fazer um comparativo, Teresina recebeu em 2019 857 mil pessoas, gerando uma receita de 438 milhões de reais. Bom, essa aí é uma das grandes virtudes e vantagens da atividade turística, que é pegar os recursos que você tem na sua localidade e levar para outra, seja monetariamente, seja como troca de experiência cultural. O turismo promove a paz mundial, porque no momento em que você viaja, você quer conhecer novas culturas e quer repassar também um pouco da sua cultura para outras pessoas, principalmente quando elas vão aos seus locais de origem, gerando esse fluxo que alimenta a atividade turística. Eu recentemente fiz uma pesquisa rápida em 22 sites de turismo para saber quais são os destinos que esses sites recomendam em relação ao ecoturismo. Para você ter uma ideia, desses 22 sites, apenas 5 citaram um atrativo piauiense, que foi o Delta do Rio Parnaíba. E desses 5, somente um citou o Parque Nacional Serra da Capivara. Nós temos um potencial inquestionável. O Parque Nacional Serra da Capivara não existe outro igual. É a maior atração de riquezas arqueológicas de pinturas rupestres que existe nas Américas. É uma coisa assim fenomenal, que não existe em lugar nenhum. E por que esse atrativo não está sendo divulgado pelos sites profissionais? O Delta do Rio Parnaíba pegou um pouco mais de divulgação, aí uma média de 5% dos sites. O Delta do Parnaíba foi divulgado dentro desses sites. Mas 17 desses 22 sites pesquisados não disseram nada sobre o Piauí. Por que isso está acontecendo? Nós temos o Delta do Rio Parnaíba, não existe nenhum outro ecossistema que se conheça tão rico quanto o Delta do Rio Parnaíba. A história das pinturas rupestres do Parque Nacional de Sete Cidades, com as suas formações rochosas, também dificilmente você encontra algum que tenha um conjunto de formações tão grande. Temos o Cânion do Rio Puti, que é maravilhoso, as opalas de Pedro II, temos as cachoeiras do Urubu e do Xixá, que são também maravilhosas. Mas por que esses atrativos não estão nos sites nacionais? Eu tenho uma pista, uma ideia como profissional de turismo. Eu acho que as operadoras, as grandes operadoras, ainda não despertaram para esses atrativos. Talvez porque eles não estejam assim 100% preparados para receber grupos, para receber turistas. Será que o Parque Nacional Serra da Capivara tem estrutura suficiente em São Raimundo Nonato, por exemplo, que é o local de apoio, a cidade de apoio, tem estrutura suficiente para receber uma demanda muito grande de turistas? Se de repente chegar, por exemplo, 2 ônibus de 40 lugares, 80 pessoas chegam repentinamente para querer se hospedar e comer num restaurante, fazer passeio, será que nós temos estrutura para recebê-los? O Parque Nacional de Sete Cidades tem, o Cânion do Rio Puti, como é que eu faço para chegar lá? Se eu divulgo esse cânion lá fora e quem se interessa em querer conhecer, montar um grupo para ir conhecer, nós temos que estar preparados para receber essas pessoas. Então, na medida em que as operadoras se sensibilizarem com isso, através desses cadastramento de proposta dos agentes receptivos locais, eles podem colocar dentro dos seus pacotes e comercializar através das agências de viagem. Nós temos aqui
a Rota das Emoções, que envolve ali de Fortaleza a São Luís, com quase 1.000 quilômetros, passando por Jericoacoara, Delta e Lençóis Maranhenses. Nós temos a Rota do Carcará, que vai a São Raimundo Nonato, Cariri, Vale do São Francisco. E nós temos o Piauí de Portas Abertas, que entra por Teresina e vai para qualquer destinos internos do estado do Piauí. Mas será que isso é suficiente? Será que nós estamos preparados realmente para receber? Então nós temos um potencial, nós nos entusiasmamos. Aqui no programa do Incrível, por exemplo, são divulgadas coisas maravilhosas sobre o estado, mas nós precisamos pensar no lado comercial. Como é que a gente coloca isso a nível nacional para que a gente possa passar a compor os sites profissionais de turismo com indicações das nossas potencialidades?